de um modo geral, eu costumo falar assim, em comparação ao português, se você entender razoavelmente bem o verbo to be, o do e o does como auxiliar e o will do futuro, você já tem bastante, hein, do inglês para você conseguir se comunicar. Gramaticalmente, esses 3 pontos, eles já te dão uma base bem interessante. Tem muito mais. Mas esses 3 pontos para o dia a dia, você está bem adiantado. Legal, Então, legal. então é fácil resumir. Como que você vai fazer isso em português? Não existe isso. Entendeu? Porque tem uma pergunta que muita gente... Pessoa, quando eu vou lá, apresenta a escola, fala, tá bom, que nem a programação do nosso curso é 24 meses. A pessoa fala, tá bom, mas eu vou atingir a fluência? Eu tenho que responder com outra pergunta. O que é ser fluente? Porque depende. Ser fluente para cada um é uma resposta diferente. A mesma resposta que eu dou aqui. Se você consegue se comunicar, se fazer entender, por mais que você tenha eu vou algumas aprender limitações... Tocar o quê? Depende do que é tocar. Depende. Agora- O que é tocar pra você? Se for tocar Três punk acordes. rock, é uma coisa. Se for tocar sertanejo, é outra coisa. Se você for tocar samba, é outra coisa, né? Então, depende daquilo que você quer tocar. Sim. Vai ser o tempo que você vai demorar mais, ou menos. Ou menos. E no caso lá é assim, a maioria das pessoas quer aprender a se comunicar. Quer, assim, entender bem e se fazer entender. Isso é fluência? Nesse período eu consigo até mais do que isso. Legal. Agora, não, eu quero terminar, quero prestar um teste de proficiência e atingir o nível C1. Aí é outra proposta. Até porque, e isso É também outra proposta. voltado para visto também, né? Que tem as aulas os testes de inglês também, né? Para você, sei lá. Aí depende do objetivo Tem de cada algumas um. coisas nesse sentido também, Não, né? o cara vai lá na porque- Disney lá, não precisa nem Não, saber falar não, direito. eu digo- Mas se ele vai estudar, Hello, Mickey. se ele vai trabalhar... Exatamente. Vou estudar um trabalho. mas daí tem entra esse aquele teste de negócio que proficiência. é o interesse deles saberem, né? Então, eles não vão dificultar a comunicação. Não, agora, se é, por exemplo, você pegar uma vaga de emprego, você trabalhar, ou num aeroporto ali que o cara já quer dificultar a sua situação, Sim, aí é outra conversa. história. Aí Aí você é precisa outra ter uma conversa. base bem... Você precisa ser Pô, melhor Marshall, até que fica aí. Ali, por exemplo, nesse caso, se você não conseguir se expressar bem, fica interessante. Você vê, o Justo tem uma história interessante que ele conta quando ele trabalhava na HP, que eu citei aqui. Ele conta essa história que ele era da América Latina, ele cuidava de uma parte e tinha um outro que era um argentino que cuidava de outra parte. E aí eles iam apresentar o projeto. Então, tipo assim, para ver onde que a HP ia investir. E a apresentação era toda em inglês. E aí ele fala que ele conseguia os projetos. Aí um dia, depois que ele pegou a afinidade, que ele virou gerente da América Latina, ele perguntou pro top lá. Ele falava, eu não confio no inglês daquele argentino. Então você vê que não é só isso. Tem outras coisas a É, mais, você né? precisa, então você vai lá você vai, por exemplo, você vai lá no aeroporto, de repente você chama uma vistoria, o cara te aperta ali, naquela situação que você já fica nervoso, você gagueja ali, o inglês não pode ser o problema ali. Entendeu? Obviamente, se você não tiver nada de errado, né? Mas você estando tudo certinho, capaz de você passar de errado por causa da comunicação. Exato, Né? verdade. Então Ficou nervoso, ficou tenso. são situações que, por isso que eu falo, muita gente pensa assim, eu vou, sei lá, vou investir num curso de inglês. Muita gente pensa no que vai gastar, mas não pensa no que não está ganhando sem aquilo. Que é um outro jeito de se pensar. Uma oportunidade que Exatamente. perdeu, uma coisa que poderia. Porque, mas eu não tenho, não me aparece nenhuma oportunidade. Não aparece porque você não tem. Como é que vai te aparecer uma oportunidade? É a mesma coisa, eu não toco nada. Se a gente vem aqui hoje, você fala, nossa, eu tenho uma banda, eu não toco, eu não posso te ajudar. Agora, o Fio você chama, ele já toca, de repente apareceu uma oportunidade, por exemplo. Exato, é a mesma coisa com a língua que o Phil falou, né? Tipo, se eu já sei, as oportunidades vão surgir porque eu sei. Exatamente.